Olá, queridos alunos! Meu nome é Marina Borges de Freitas, vocês já me conhecem aqui do canal, eu sou professora de Ciências Criminais e hoje eu vou trazer uma lei muito importante para vocês, é a Lei 9.455 de 97, conhecida aí como Lei de Tortura. Essa lei ela é muito importante porque vocês concurseiros, quando olham essa lei no edital de vocês, bate um certo alívio. Vocês olham a lei, 4 artigos, vocês falam, tranquilo, vou ler aqui rapidinho esses 4 artigos e vamos embora para as próximas leis, não preciso me aprofundar tanto, uma lei, né, que não vai ter muito o que cair. E acaba sendo um grande engano. Essa lei ela é curtinha, mas ela é muito importante no nosso estudo. E ela tem muitos detalhes, mesmo com poucos artigos. Mas isso é problema para outras pessoas, né? Quem está aqui no canal vai ver todas as aulas direitinho, eu coloquei alguns blocos. Claro que não é tão extenso assim como outras leis, porque, como eu disse, é só 4 artigos, mas a gente vai passar por todos os detalhes importantes e, além disso, no final, se vocês, né, falarem que querem, têm interesse mesmo, eu vou divulgar aqui as questões também. Então, eu vou passar do jeito que eu gosto, vou passar a parte teórica e no final a gente resolve várias questões de concurso, que aí, ó, não tem dúvida, vocês vão 100% para a prova, tá bom? Então vamos lá. Antes de adentrar especificamente na lei de tortura, né, na lei objeto do nosso estudo aqui, eu acho interessante trazer as razões pelas quais essa lei ela surge, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Por que ela é promulgada? Isso tem uma razão. E é uma razão que se mostra muito interessante se a gente também estudar uma perspectiva histórica dela. Vou ver tudo com vocês. Vamos lá. O fundamento jurídico que motivou a promulgação dessa lei está na Constituição Federal, em 2 incisos do artigo 5º, tá? O primeiro é o terceiro, que fala: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 3º, já veda a tortura. Ela teve esse cuidado, essa preocupação enquanto constituinte de vedar a tortura. Por quê? Estamos aí na Constituição de 1988, um período de redemocratização do Brasil, né? O país vem de anos aí de governos ditatoriais, a gente passou pela ditadura militar, e a Constituição Federal vem nesse contexto de uma Constituição democrática, uma Constituição que queria superar aquele período, né, ditatorial que o Brasil passou, e que era marcado pelo emprego de tortura, né? Seja na obtenção de provas, seja na obtenção de confissões forçadas, seja na perseguição de inimigos políticos. Então a gente tem uma Constituição Federal preocupada com isso. Então é natural, dentro dessa perspectiva de uma análise histórica, que a Constituição Federal democrática, né, vinculasse essa proibição. Dito isso, o inciso 43 também do artigo 5º traz o que a gente chama de um mandado de criminalização. Vamos ver. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então aqui a gente fala que a Constituição Federal trouxe um mandado de criminalização. Por quê? Por que a Constituição já não tipificou, já não trouxe de uma vez o tipo penal? A gente sabe que a Constituição Federal ela não traz crimes. Então a Constituição Federal não tem nenhum tipo penal, não traz nenhum crime. Cabe à legislação fazer isso, cabe à lei, como a lei que a gente está estudando aqui agora, a lei de tortura, trazer o que é crime e não crime. Cabe aí o Código Penal, cabe ao legislador infraconstitucional tipificar condutas. Então a Constituição Federal não trouxe o crime de tortura, porque não é, né, típico da Constituição fazê-lo, mas ela traz um mandado de criminalização. Ela fala, opa, tortura é crime. E não é só crime, é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então ela mostra que é um crime e é um crime severo, é um crime que ela vai tratar que a legislação deve tratar de modo ainda mais rigoroso, tá? Tudo dentro dessa perspectiva histórica, de um momento de superação de um período ditatorial e de uma redemocratização do país. Não há redemocratização se não há vedação, se não há perseguição, enfim, se não há de forma severa extirpar do país a tortura, tá bom? O STF já decidiu o seguinte: apesar de falar que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o STF decidiu que é também insuscetível de indulto. Porque a gente sabe, se a gente não sabe ainda, pede aqui nos comentários para eu trazer essa aula, que vai ser um prazer trazer para vocês, que graça nada mais é que
um indulto individual. Então, se veda-se a graça, o STF entendeu também que é vedado o indulto e também a anistia. A diferença entre esses três pode ser um tópico da nossa aula. Se vocês tiverem interesse, é só colocar aqui nos comentários. E também a Constituição fala que são inafiançáveis. Não confundam, porque a banca de vocês vai tentar confundi-los, falar que é um crime imprescritível. O crime de tortura não é imprescritível, tudo bem? A gente tem alguns crimes que são imprescritíveis, não é o caso da tortura. A tortura é inafiançável, insuscetível de graça, anistia ou indulto. Tudo bem? E também eu coloquei aí para vocês que é um crime equiparado ao hediondo. Apesar de não ser um dos crimes hediondos do nosso ordenamento jurídico, há essa equiparação. O crime de tortura é equiparado a hediondo. Agora que a gente entendeu um pouquinho o porquê do surgimento, né, da lei de tortura, quais são as suas raízes, tanto numa perspectiva aí constitucional e mais do que isso, numa perspectiva histórica, a gente vai adentrar agora na lei propriamente dita, tá? E a lei vai trazer no seu artigo 1º o seguinte: constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Aí a gente tem a definição de tortura. A definição de tortura é essa perpetração de violência, essa perpetração de grave ameaça, causando a pessoa mal físico ou mental. Então, né, muito se relaciona a tortura com mal físico, lembrando que não é um requisito necessário para a configuração da tortura. E agora o legislador vai trazer vários tipos de tortura, a gente vai estudar cada uma delas, tá? A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, se eu emprego a tortura com esse fim específico de obter uma informação, de obter uma confissão, eu estou diante aí da tortura da linha A do artigo 1º, inciso 1, que a doutrina chama de tortura probatória. A da doutrina tem outros nomes também, mas principalmente tortura probatória, tá? Então, tortura probatória é aquela que eu tento obter uma informação daquele torturado. Eu tento obter uma declaração, até mesmo uma confissão, tá? Cabe-se a tentativa nesse crime. Então, se eu, enquanto um autor da tortura, emprego contra o indivíduo A mecanismos de tortura, causando-lhe ali mal físico ou mental para que ele confesse um crime e ele não confessa, ainda assim não é tentativa. O crime já foi consumado. Por quê? Não precisa que eu obtenha a confissão, não precisa que eu obtenha a declaração que eu tentei. A tortura se consuma com um sofrimento físico ou mental ocorrendo, tá? Isso é muito interessante. Então, por exemplo, eu quero a confissão de um sujeito. Aí eu perpetro a violência ali, eu causo nele mal físico, mal mental e ainda assim ele não confessa o crime, ainda assim ele não faz a declaração que eu quero. Não é o caso de tentativa, é o caso de um crime consumado, tá? Muito se confunde esse crime, né, esse crime de tortura probatória com o crime de uma outra lei, que ainda não tem aqui no canal. Então, se for do edital de vocês, também vão colocando aqui que eu trago para vocês, tá? Muito se confunde com a tortura do artigo 13, inciso 3 da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Que é constranger o preso ou o detento, mediante grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Em ambos, eu tô empregando tortura para que ele produza uma informação, né? Produza uma prova contra ele. No caso da tortura probatória é um pouco mais amplo, porque não é só prova, igual aqui pode ser uma declaração, pode ser uma informação, mas a diferença desses dois crimes não é só essa. Além disso, a lei de abuso de autoridade é um crime próprio, né? Então é um crime que quem comete é aquele carcereiro ali, o policial penal, aquela autoridade que tem contato direto com o preso. Essa é a primeira diferença. Segundo aqui, que o sujeito passivo é uma pessoa específica também, é o preso ou o detento. Aqui não. Eu posso praticar na tortura probatória contra um indivíduo que está sendo acusado, ele não está preso ainda. Eu posso praticar conduta probatória contra uma pessoa que nem tem um processo penal, porque eu quero que ele confesse. Ou às vezes eu não quero a confissão dele, às vezes eu quero que ele fale alguma coisa, alguma informação que vai ser interessante para mim. Então é um crime, nesse caso da tortura probatória, um crime muito mais amplo. Não é um crime próprio, o sujeito passivo não é uma pessoa específica, não tem um contexto próprio. A tortura probatória é mais ampla e vai englobar mais situações aí, tá? A tortura probatória, né, ela é diferente do artigo 13, como eu falei, nesses três aspectos, né? Eu coloquei um resuminho aí, mas a gente já falou.
O alguém, no caso da tortura probatória, é qualquer pessoa. Na lei de abuso de autoridade, é uma pessoa específica, né? O preso ou detento. Em cima, né, na tortura probatória que a gente está estudando, eu causo um sofrimento físico ou mental. No crime do artigo 13, inciso 3, eu nem preciso causar esse mal. Vamos lembrar que nos crimes de tortura, obrigatoriamente eu preciso causar um mal físico ou mental para que eu tenha um crime consumado. No caso da lei de abuso de autoridade, não. Na tortura probatória, eu quero obter uma informação, uma declaração ou uma confissão. Ou seja, nem necessariamente é uma confissão. Aqui, na lei de abuso de autoridade, eu quero produzir uma prova contra aquela pessoa, contra aquele preso, contra aquele detento, tá? Então, as diferenças desses dois crimes são essas. E se tem as duas leis no seu edital, pode ser que o examinador tente te confundir nesse sentido, tá? Mas aqui, vocês vão passar pelas minhas aulas, vocês não vão ter problema quanto a isso. Depois, se vocês quiserem printar essa tela também, né, e poder ver as diferenças, também fica bem legal no material de estudo de vocês. Tortura aí para a prática de crime, que é da linha B, tá? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tá? Aí eu dei um exemplo aí da coação moral irresistível. Então eu quero, na tortura para a prática do crime, eu provoco uma ação ou uma omissão que já tenha natureza por si, natureza criminosa. Vou dar um exemplo, tá? Exemplo que eu coloquei aqui é a coação moral irresistível, o uso da violência para que o outro pratique um crime, tá? Excludente de... Então, primeiro que eu vou falar da excludente de culpabilidade. Então, eu quero praticar a tortura, eu pratico a tortura para que aquele indivíduo torturado pratique uma conduta criminosa. Então, eu, agente A, estou praticando tortura, estou praticando uma conduta criminosa para obrigar aquele agente B, o qual está sendo vítima da minha tortura, cometer uma prática criminosa diversa daquela da tortura. Vou dar um exemplo que fica mais claro. Eu quero muito matar um inimigo meu, tá? Eu quero cometer homicídio contra ele. Mas para que as pessoas não saibam que fui eu quero que o meu inimigo morra, mas eu quero matá-lo, mas eu não quero que as pessoas saibam que fui eu torturo uma pessoa, para que uma pessoa que tá com a arma, para que ela aperte o gatilho e mate. O que eu falo com ele, ó? Enfim, eu pratico mal ali, eu torturo ele para que ele aperte o gatilho e mate a pessoa. Em tese, quem matou o indivíduo C, o meu inimigo, foi essa pessoa torturada. Mas, na verdade, eu pratiquei, foi uma tortura do tipo tortura para prática de crime, da linha B, para que por meio, nesse caso do meu exemplo, meio ação, esse indivíduo B cometa um crime. Nesse caso, esse indivíduo B, ele não responde criminalmente, tá? A gente tem o que a gente chama de excludente de culpabilidade. Esse torturador que vai ser responsável tanto pelo crime de tortura, quanto nesse caso, por exemplo, pelo crime de homicídio em concurso material das duas condutas. Falei muitas coisas aí, né? Mas é porque é tudo tema que pode vir em próximas aulas. Mas é isso, o torturador vai responder pela tortura, no caso, reclusão de 2 a 8 anos, e também vai responder pelo crime que fez o outro indivíduo cometer, tá? Esse é o segundo tipo de tortura da lei. Voltei aqui, vamos lá. O terceiro, né, da linha C, é em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? Nesse caso, não se espera nenhuma conduta da vítima. A motivação é a discriminação. Por que eu falo que não espera nenhuma conduta da vítima? Por exemplo, na primeira tortura que a gente estudou, eu esperava que ele produzisse alguma informação, que ele confessasse algum crime, lembram? Na segunda, como foi o caso, eu quero que ele cometa um crime por mim, apesar de ter essa extinção de culpabilidade aí. Na verdade, né, eu quero que ele cometa esse crime, ou pareça que foi ele que cometeu. E ainda que a vítima não cometa o crime, ainda que ela não dê informação, o meu fim era esse. Nesse caso, não. A única motivação em que eu, pessoa que vou praticar a tortura, tenho para praticar a tortura da linha C é razões aí discriminatórias, né? Então eu pratico porque eu tenho um preconceito racial, eu tenho um preconceito religioso, e aí a pena, no caso, é reclusão de 2 a 8 anos. E vamos lembrar que pode haver, nesse caso, o quê? Um concurso com os crimes da lei de racismo, que também é a lei aí, a nossa próxima lei aqui do canal, já vou adiantando, é a próxima lei que eu vou trazer para vocês. Então, nesse caso, se eu cometo o crime de tortura racial, que a doutrina chama de tortura racismo ou tortura discriminatória, eu posso, inclusive, estar em concurso, né, com outro crime da lei de racismo, tá bom?
Eu vou finalizar essa aula por aqui, a gente viu primeiro os 3 tipos, ainda tem muita coisa para ver, mas eu vou propor aí um intervalinho e a gente volta com o resto da lei, tá bom? Tem vários outros tipos de tortura nessa lei e a gente vai vendo tudo com calma para no final fazer as questões, tá bom? Um forte abraço e eu aguardo vocês, hein? Quero ver todo mundo aí só pegando café e voltando rapidinho pro próximo bloco.